Empresária citada em inquérito do STF bancou painel gigante que associa a esquerda à PCC. São Paulo, Cidade de São Paulo e Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Folha Press. Responsável pela contratação de 2 painéis gigantes em Porto Alegre que associava a esquerda à PCC, a empresária Nair Berenice da Silva, conhecida como Tutai, foi citada no inquérito do STF, Supremo Tribunal Federal, que investigou os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília em 2020. Segundo relatórios da Polícia Federal que consta do inquérito sobre as manifestações de ataques às mais altas cortes do país, Tutai dividiu uma conta de R$7.000 pagos pelo aluguel de 2 caminhões em Brasília com a ex-coordenadora do MBL, Movimento Brasil Livre, no Rio Grande do Sul, Paula Cassol, hoje candidata a deputada estadual pelo PL, atual partido do presidente Jair Bolsonaro. No pedido de arquivamento do inquérito feito ao relator, o ministro Alexandre de Moraes, do Ministério Público Federal, argumentou, entre outras coisas, que Tutai e Cassol não foram ouvidas pela Polícia Federal e que o elo entre elas e outros contratantes de caminhões utilizados nos atos não foi investigado. Agora Tutai ressurge como o nome por trás dos painéis dispostos em Porto Alegre. Procurada, ela nega envolvimento. Um lado amarelo com a bandeira do Brasil e outro vermelho com a foice e o martelo cruzados, ícones do comunismo, painel ladeava supostos opostos com agro versus MST e bandido preso versus bandido solto e liberdade versus censura. O outdoor relacionava esquerda, PCC e narcotráfico, encabeçada pela frase "Você decide" foi retirado a pedido da Justiça Eleitoral do Rio Grande do Sul. Outros outdoors com o mesmo conteúdo e formato foram encontrados em outros estados do país, o que sugere algum tipo de orquestração. A empresa registrou nota fiscal de R$ 18.478,26, apresentada ao Ministério Público pela empresa Life Mídias Urbanas, responsável pelo outdoor, está em nome de Nair Berenice de Silva, a Tutai. Em sua conta numa rede social, reconhecida como propagadora de informações falsas, Tutai chegou a postar imagens do painel gaúcho. O perfil trazia também fotos e vídeos de Paula Cassol e imagens da empresária em atos de apoio ao presidente Bolsonaro. A conta foi apagada depois de revelado que Tutai foi a financiadora do outdoor. Tutai informou por meio de nota que as informações sobre seu envolvimento no outdoor e nos atos antidemocráticos que constam nos documentos oficiais disponíveis tanto no site do TRE Rio Grande do Sul como no site do STF são fake news. Ela afirma ainda que está sendo realizada a catalogação das narrativas partidárias travestidas de reportagem e dos respectivos relatores, enquanto são preparadas medidas judiciais, cíveis e criminais contra empresas financiadoras do conteúdo e de seus empregados redatores. Já Paula Cassol se diz amiga de Tutai, mas nega ter participação financeira na compra dos painéis. Cassol fez 3 postagens sobre o painel. Na primeira, posando ao lado de um cartaz com o mesmo texto do outdoor, disse: "Hoje os comunistas surtaram com uma empena em Porto Alegre com essas informações. Não existe nenhuma mentira, mas quando são expostas querem calar quem mostra a verdade." Questionada pela reportagem, Cassol disse que não conhecia o conteúdo dos painéis. Sabia que ela, Tutai e um grupo estaria contratando painéis, mas não conhecia o conteúdo, informou, sem especificar quem faria parte desse grupo formado, segundo ela, por voluntários que lutavam para livrar o Brasil do comunismo. Questionada se houve uma ação orquestrada com o mesmo conteúdo pelo Brasil, disse: "Eu já tinha visto nas redes, muito antes desse painel, fotos circulando
de outros outdoor com o mesmo conteúdo. Não existe nenhuma ação coordenada. Existem pessoas do Brasil que sabem o que está acontecendo e o perigo que enfrentamos, que sabem que o conteúdo daquilo é a mais pura realidade. As pessoas trabalham de forma orgânica. A nota fiscal apresentada pela LIFE à Justiça Eleitoral descreve que o valor cobrado é referente a despesas gráficas de impressão da lona, mão de obra de instalação e retirada, aluguel da parede e energia elétrica com exibição bonificada. Tutai já havia utilizado o serviço da LIFE em 2019 para espalhar outdoors em apoio ao pacote anticrime do então ministro Sérgio Moro. Na época, ele declarou que os espaços foram cedidos pelas empresas de anúncio. Leonardo Zigol Hoffman, sócio da LIFE, disse à reportagem que o preço padrão para o anúncio do mesmo porte exibido por um mês gira em torno de R$89 mil. Ele justificou o valor efetivo no caso do outdoor irregular pago por Tutai a partir de variáveis como descontos praticados pela concorrência, mesmo em que o espaço está desocupado, histórico do cliente, etc. O conteúdo das campanhas é de responsabilidade dos anunciantes, que contrataram e conviver com a simpatia ou rejeição a esta faz parte da liberdade que deve prevalecer na sociedade, divulgou a empresa por meio de nota. Que a nossa sociedade saiba conviver com posições e opiniões diferentes e que as pessoas entendam que isso torna uma nação e uma democracia mais forte. Hoffman argumenta ainda que o espaço já foi utilizado para veicular anúncios contrários a Bolsonaro em março deste ano. Ele se refere a uma peça bancada pela ASUF-RS, Sindicato Sindicato dos Técnicos Administrativos da UFRGS, UFSCPA e IFRS, que culpava Bolsonaro pelos preços da cesta básica, do gás de cozinha e da gasolina. O valor negociado na ocasião somou R$26,5 mil, divididos entre R$8.500 pela confecção da propaganda e de R$18 mil por sua exibição. A ASUF-GS reclama que a LIFE vetou duas versões da peça, argumentando que o condomínio não permitiria as versões anteriores. Já o condomínio nega qualquer influência sobre o conteúdo dos painéis veiculados na empena cega do edifício. As versões vetadas continham dizeres "Fora Bolsonaro" e "Risco vermelho nos olhos do presidente".